porque é possível e necessário dar valor dentro do contexto escolar a todo o potencial pedagógico do qual a biblioteca escolar dispõe como ferramenta didática nas mãos dos professores. São eles que devem decidir quando e de que maneira a biblioteca deve ser utilizada, com apoio dos coordenadores de biblioteca, é claro, os quais deverão desenvolver uma função facilitadora como guias e mediadores. Então, gente, Livro das Tretas. Esse livro aqui, Biblioteca Escolar Hoje, Recurso Estratégico para a Escola, da Glória Durban Roca, da editora Penso, foi o livro, nosso primeiro livro estudado, lido e estudado, né, e comentado lá no nosso clube do livro da Biblioteca Escolar, no qual são vários profissionais e estudantes de biblioteconomia de todos os cantos do Brasil que a gente se reúne, é um projeto do Dica de Bibliotecária, que a gente se reúne para dialogar acerca dessas leituras, conversar sobre esses livros que são produzidos acerca da nossa área, que é a biblioteca escolar. Então a gente vai ver livros de toda forma que abrange, né, de todos os conteúdos que abrangem o nosso fazer bibliotecário. E esse livrinho aqui, eu escolhi ele como o primeiro livro a ser lido, porque eu tinha adquirido esse livro ainda na época da faculdade, porque eu via muitos artigos científicos, no qual ali a bibliografia, a referência, tinha esse livro como referência. E eu passei a observar ele muitas vezes. Então, sabe aquela coisa que a gente tem de quando está na faculdade, que a gente quer ler o máximo de livros da nossa área, a gente quer conhecer muitas coisas. Eu adquiri o livro, comecei a ler, achei o livro horrível e eu disse, não, vou deixar ele aí na gaveta. E agora, como bibliotecária escolar, agora não. Na época que eu entrei, né, que eu me transformei em biblioteca escolar, que eu renasci como bibliotecária escolar, eu me deparei com a vontade de retornar a ler esse livro e eu li todo ele. E tiveram passagens assim para mim que foram absurdas e que eu precisava, na época eu não tinha ninguém para conversar sobre, então foi o tipo do livro que eu esqueci na minha estante e lá ficou. Porém, fui lá na Amazon, que eu comprei ele na Amazon, deixei lá na Amazon meu comentário, chamando esse livro de desnecessário, de desserviço. Eu mesmo taquei o pau, não vou mentir, porque eu fiquei muito, sabe, de cara como que alguém escreve um livro absurdo desse e ele é publicado no Brasil e tudo enquanto. E eu fiquei muito chateada com ele. Só que, quando eu pensei em criar o curso, né, em idealizar o curso, não, o Clube do Livro, o primeiro livro que veio à minha mente, cara, a gente tem que discutir aquele livro, porque em um determinado momento do Dica, lá nos meus stories, eu coloquei a foto desse livro. Não foi nem exatamente dele. Eu estava mostrando os meus livros de biblioteconomia e passou esse livro e várias pessoas disseram assim, nossa, esse livro é maravilhoso, eu estou usando ele no meu mestrado, não sei o que, no meu TCC, parará. E eu, como assim maravilhoso? E aí, quando eu pensei na ideia do clube, foi o primeiro livro que me veio à mente e eu coloquei ele. E é um livro que geralmente ele é muito bem vendido justamente por fazer parte desse selo Penso, né, da editora Penso, no qual ela é muito considerada, ela é muito reconhecida dentro da pedagogia, né, da licenciatura ali. Então, eu via muitas pessoas comentando acerca dessa editora. Eu já conhecia porque eu lia livros de pedagogia daqui, de letras e tudo mais, para montar o acervo dos professores lá na biblioteca escolar que eu trabalho. E eu fiquei assim, não, mas a gente precisa discutir esse livro porque tem alguém que é de uma outra área, mas que está falando da biblioteca escolar como se ela tivesse propriedade e, de fato, pelo menos no país dela, ela tem, tanto que ela é muito reconhecida por lá, e ela tem essa visão no qual
bibliotecários são seres que não devem adentrar na biblioteca escolar de forma e maneira alguma. E a motivação que ela dá é que bibliotecários usam muito do tecnicismo, sou bibliotecária. Nós focamos apenas nos serviços biblioteconômicos e não nas atividades, no lado pedagógico, como se nós estivéssemos tomando a biblioteca para nós, para o que a gente acha correto, e esquecendo totalmente que a biblioteca escolar é um dispositivo de apoio da escola. Coisa que a gente tem que entender que a Glória Durban, a autora desse livro, ela não é aqui do Brasil, ela é da Espanha. E lá ela trabalha em uma biblioteca escolar, tanto que ela é chamada de bibliotecária, mas ela não é, ela é formada, ela tem outras formações, eu acho que a mais próxima que pode chegar ali a um primo nosso da biblioteconomia é documentação, e ela trabalha muito tempo na biblioteca escolar e ela também trabalha com formação de leitores. E ela tem um blog chamado bibliotecaescolar.info, que se você não quiser passar raiva, eu sugiro que você não vá lá, se você for bibliotecário. E assim, quando eu estava pesquisando acerca dela, eu achei, além de achar essa bibliografia e esse blog dela, eu também achei o Twitter, e o Twitter ela colocou como destaque lá que o bibliotecário não deveria estar na biblioteca, que quem deveria estar era o professor. E eu lembro que eu até comentei isso na nossa primeira reunião aqui do clube, porque teve uma outra pessoa que até colocou assim, tá, mas da onde que você tirou que ter professor no lugar de bibliotecário vai trazer alguma melhoria? Porque, gente, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Ela é muito, muito redundante em relação a esse livro. Ela repete muitas e muitas vezes que os serviços biblioteconômicos não devem ser vistos como isso, como a base, a biblioteca não deve ser vista como o coração da escola, que a biblioteca tem que se colocar no local dela, de que se o professor não quiser utilizar aquele espaço tem que ficar lá quieto, que o bibliotecário ele tem que entender que o tecnicismo dele não é bem-vindo, que ele não vai conseguir apoiar a biblioteca porque ele não tem conhecimento acerca do projeto político-pedagógico, porque ele não tem conhecimento acerca da BNCC, de não sei o que. Não que ela fale de BNCC, porque BNCC é brasileira e ela não é. Mas ela deixa bem claro isso, que por bibliotecários não terem esse conhecimento, na visão dela, que ela generalizou como se todos os bibliotecários, como se os bibliotecários escolares não fossem seres capazes de estudar e de se colocar dentro dessa área da pedagogia, de poder estudar todas as disciplinas que envolvem estar dentro de uma escola e de, obviamente, manter essa parceria com os professores, criar projetos que possam auxiliar os professores, a escola, que possa trabalhar do nada uma abelha, tudo bem. É porque, gente, eu moro no interiorzão e aqui é floresta para todo lado. E aí, ela coloca nessa situação como se os bibliotecários fossem seres que prejudicam a biblioteca. Aí você pensa assim, Elane, mas por que você foi escolher um livro desse para passar raiva? Porque a gente precisa... De novo. Porque a gente precisa conhecer os livros que tratam sobre o tema do qual a gente trabalha. Do qual a gente vai trabalhar, porque no clube também tem estudante. E olha só, aliás, para quem quiser fazer parte do clube, é só mandar e-mail para dicadebibliotecária@gmail.com, tá aqui em cima. E aí você manda um e-mail dizendo que quer participar e eu te mando todos os dadozinhos para participar. Não tem essa história de, já passou o primeiro, não tem problema. A gente quer mais gente para dialogar, para que a gente possa discutir a nossa área e melhorá-la. Tá? Nos melhorar como profissionais e, obviamente, a partir do momento que a gente faz a mudança na gente, a gente também faz a mudança na área, certo? Então, quando você, por exemplo, está lá fazendo a sua pesquisa acerca de biblioteca escolar, de formação de leitores, você provavelmente vai se deparar com esse livro e você pode achar, nossa, que título legal, deve ser algo incrível. E, na verdade, é um livro que vai te fazer passar muita raiva, que foi o que aconteceu no nosso clube, que teve vários
vários não, mas teve alguns colegas que deixaram, inclusive, a leitura pela metade, porque não quiseram, e a abelha continua passando aqui, porque não quiseram terminar, sabe? Não quiseram passar essa raiva. E teve até uma outra que, de tanto a gente comentar que estava passando raiva, também disse que não ia adquirir, que não ia gastar o seu suado dinheirinho com esse livro, o que eu não tiro a razão dela. Porém, eu acho que a gente tem que conhecer, porque é o tipo de leitura que vai te fazer refletir, vai te fazer tirar uma venda dos olhos de como você está se posicionando dentro da sua biblioteca escolar, ou você que está fora da área ainda, de como você tem que se posicionar quando você entrar, de quão é importante a gente estar inserido dentro da pedagogia, dentro das licenciaturas, dentro dos conhecimentos que são necessários para trabalhar em uma escola. O que a escola trabalha? A escola trabalha com tecnologias, então eu tenho que estudar mais tecnologias, eu tenho que ver aonde o bibliotecário escolar pode entrar ali, pode ajudar aquela escola. Se é a questão do BNCC, né, o novo ensino médio, se eu trabalho na biblioteca escolar, isso também faz parte do meu nicho. Eu tenho que saber sobre isso. Então, eu acho que esse livro ele nos ajudou a lembrar de quão é importante a gente se envolver mais e aonde nos cabe. Já foi o tempo que o bibliotecário ele está dentro de uma biblioteca só fazendo contação de história, organizando acervo, fazendo empréstimo, fazendo atividades voltadas apenas para a leitura. Se a gente faz isso, a gente acaba fazendo mais do mesmo. A comunidade nunca vai ver que você é um profissional que tem muito mais a oferecer em relação a competências informacionais, a envolvimentos em outras áreas, porque a gente sabe, quem é da área sabe que biblioteconomia é interdisciplinar, é multidisciplinar. Então, a gente tem várias áreas, a gente tem desde a organização de documentos da instituição até TI, a gente pode se envolver em tudo, sabe? E como que você vai conseguir adentrar nisso? Como você vai ter essa noção se você não se deparar com esse tipo de leitura? Que te tira da zona de conforto e que te faz acordar, sabe? Que você talvez esteja fazendo parte de um grupo que está fazendo por onde pessoas como essa mulher, que se acham no direito de escrever livro, de publicar em seu Twitter e falar várias coisas, como se o bibliotecário não fosse alguém pertinente a essa área. Obviamente que quem tem boca fala o que quer, mas, gente, a gente precisa... eu, pelo menos, nunca tinha ouvido alguém falar mal desse livro. Eu acho que eu fui uma das primeiras que, quando comentei, algumas pessoas tiveram curiosidade, acabaram lendo e falaram que não tinham gostado, mas pouquíssimas pessoas... Eu nunca vi, não foi nem pouquíssimas, eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. Eu vi a partir do grupo do Clube de Livro, sabe? Que todo mundo ficou também com ódio desse livro e tal. E é impressionante que um livro que carrega um nome, que se você for, por exemplo, eu preciso de um livro sobre biblioteca escolar, você vai lá na Amazon ou em qualquer outra coisa, você bota biblioteca escolar, esse livro vai aparecer, sabe? Então ele, de uma certa forma, ele é referência sim na área. Então, uma referência má, mas é uma referência. Então, como é que as pessoas não tinham levantado ainda essa questão? A abelha de novo. Como é que essas pessoas não tinham levado essa questão ainda, que esse livro é um desserviço? Que esse livro, não que ele diz, Elaine, é só ódio, não. Ele tem muitas partes interessantes. A gente até falou sobre a questão dos quadros. Ela tem alguns quadros aqui interessantes que falam sobre... função de apoio da biblioteca escolar. Ela tem uns quadros aqui, ela levanta algumas situações que é muito, muito pertinente. Aqui, onde tem post-itzinho azul que eu coloquei, são comentários que ela fez que eu realmente concordo, que é a importância do papel do professor ser aliado, trabalhar em conjunto com o responsável da biblioteca. Eu também concordo quando ela fala sobre a competência informacional, eu concordo quando ela fala que o professor também, eu faço esse adendo do também, porque ela diz que o professor tem... É como se o professor fosse o único responsável por fazer o aluno ser leitor, sabe? Ela coloca esse peso em cima do professor, e que a gente sabe que não é assim.
Então, por exemplo, a partir do momento que ela disse que o professor também tem essa questão de ter que fazer, essa obrigação de ter que fazer o aluno visitar a biblioteca, do professor ter que fazer atividades em parceria com a biblioteca para que faça o aluno querer estar na biblioteca, para que faça o aluno e que o professor entenda também sobre competência informacional, para que ele possa também ajudar o aluno a adquirir isso. Então, tem alguns pontos que a gente concorda, ela fala muitos termos aqui que são da biblioteconomia e que a gente concorda com ela. Mas, assim, os primeiros capítulos é um desserviço total, e assim, o mais triste, foi até o que eu falei lá no grupo, é que ela, por ser conhecida e por ter um livro que tem uma sinopse chamativa, tem esse título chamativo, e por ser da editora Penso, as pessoas, principalmente professores, vão ter acesso a esse livro e eles podem ser influenciados pela visão dela. E a gente lembra que a gente vive num país que não é leitor, que os professores não conhecem biblioteca, que o professor não conhece bibliotecário, são raros os que conhecem. E essas pessoas podem sim tomar como verdade essa informação e a partir daí a gente tem mais gente vendo a sala de leitura, onde é uma biblioteca, e ver o professor de sala de leitura podendo fazer o papel do bibliotecário, que a gente sabe que não tem sentido nenhum, sabe? Então, é muito, muito importante que a gente possa ter essa noção, sabe, do que a outra área está falando. Nesse caso, é uma pessoa da Espanha, então a gente não pode tomar... a gente tem que entender o contexto que foi escrita essa obra. Eu não sei como os bibliotecários de lá trabalham, muito menos se ela trabalhou com algum bibliotecário. E é importante lembrar que ela também usa ela usa algumas bases, né, algumas fontes que são da biblioteconomia. Então, ao tempo que ela diz que a biblioteca ela é participativa direta de toda a formação do leitor, da formação do cidadão dentro da escola, ela também diminui o papel dele, tanto que eu até falei que é uma montanha russa, assim, e as meninas até colocaram como uma escrita esquizofrênica, porque ela parece assim que o ódio sobre a biblioteconomia, o tecnicismo é muito grande, mas que ela não consegue, ela fica assim, sabe, os termos que ela usa, uma hora ela odeia, uma hora ela quer que o bibliotecário faça, uma hora ela quer que a biblioteca não seja de coração, mas que a biblioteca é importante, sabe, e fica nisso. Enfim, gente, se eu pudesse te sugerir, eu iria te sugerir que você não comprasse esse livro, que não gastasse o seu rico dinheirinho com ele. Mas se você for como eu, que quer conhecer, que quer sair da sua zona de conforto, que quer ler, quer realmente entender alguns contextos e conhecer a autora, fica aí. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir, caso você o queira. E não esquece de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou, se você já conhecia, e de ver se você já é inscrito no canal. Beijão e até o próximo!